Imagine você sendo um passageiro de um avião. Tá tudo tranquilo. O som constante do motor, o céu tá limpo lá fora e aquela sensação de que está tudo sob controle. Você confia porque tem um piloto experiente lá na frente. Alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Mas e se de repente esse piloto simplesmente desmaiasse, sem aviso, sem um tempo de reagir, sem ninguém preparado? Agora pensa comigo. Você está a mais de 3.000 metros de altura sobre um oceano sem fim, dentro de uma máquina que não para. E naquele exato momento, quando não tem ninguém pilotando, o avião começa a inclinar, os alarmes disparam, o coração acelera e o pânico toma conta. Porque isso não deveria acontecer. Isso é coisa de filme, mas não é. É aí que você percebe uma coisa assustadora. Se ninguém fizer nada, todo mundo vai morrer. E então, no meio do caos, um passageiro comum, sem nenhuma experiência, sem saber absolutamente nada de aviação, toma o controle da situação. Na marra, na pressão, ou ele faz isso ou todo mundo morre. E sabe o que é mais impressionante? Essa história não é ficção, é vida real. E o que aconteceu com o Darren Harrison vai deixar você de boca aberta. Quer saber mais? Fica com a gente. Era para ser apenas mais um voo tranquilo sobre o azul infinito do Atlântico. O tipo de viagem que você faz sem pensar duas vezes, confiando totalmente em quem está lá na frente, na cabine, segurando o destino de todos, a mais de 3.000 metros de altura. Mas naquele dia algo mudou. Algo que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para enfrentar. O pequeno avião, que era na verdade um Cessna 208, ele começava a cortar o céu com uma suavidade, o sol estava refletindo no oceano, como um espelho, né? A gente sabe como é que é lindo lá em cima. Então, dentro da cabine, silêncio, tranquilidade, os controles estavam estáveis. O piloto era um homem experiente, o nome dele era Ken Allen. Mais de 40 anos nas costas de aviação. E é óbvio que ele estava conduzindo aquela aeronave, como tantas outras vezes, com a maior tranquilidade. E ao seu lado estava o Harrison, um homem comum, um passageiro comum. Alguém que jamais imaginou que em poucos minutos ele teria que fazer algo que nunca treinou. E a vida dele e de todos ali estaria por um fio. E então começa. Primeiro começou como algo sutil, sabe? Um desconforto, um aperto no peito. O Allen começou a levar a mão à cabeça, como se algo tivesse errado. Sua respiração mudou. De repente ele começa a passar muito mal. Ele tenta falar, mas não consegue, as palavras não saem, o corpo cede. E em questão de segundos, o piloto simplesmente desmaia. E imagine você numa situação como essa, o piloto simplesmente apagou. Imagine o desespero daqueles outros 2 passageiros. E o caos se instalou naquele lugar. Porque naquele instante, ninguém está pilotando o avião. E então a aeronave começa a inclinar, o nariz aponta para baixo. E o que antes era um voo suave se transforma em uma queda rápida, agressiva, descontrolada. O oceano tá lá embaixo, começa a crescer no horizonte, cada vez maior, cada vez mais próximo. O passageiro atrás entra em pânico e o Harrison sente o coração disparar. O cérebro trava porque aquilo não deveria estar acontecendo, aquilo só em coisa de filme. Mas não é filme, era real. O avião começou a despencar, os alarmes começaram a disparar, sabe? É som estridente, é luz piscando, o ar de repente fica pesado, a tensão fica no máximo, até a gravidade muda com o movimento. Tudo tá gritando perigo. E naquele momento um homem totalmente inexperiente, o Harrison, que nunca pilotou uma aeronave, tem a iniciativa de agir, ele precisa fazer alguma coisa. Ele nunca imaginou que sentaria na cabine de um avião pra algo além do que observar. Não tava nos planos dele ser um piloto de avião. Mas agora ele não tem escolha, ou ele assume ou todos morrem. E com as mãos trêmulas ele tenta entender os controles, o manche na sua frente, tudo complexo demais, sabe, botões, telas, indicadores, tá tudo confuso, mas ele não tem tempo pra pensar. O avião tá descendo rápido, muito rápido. O passageiro atrás tenta ajudar, mas não sabe o que fazer. Agora são só eles e o tempo está acabando. Harrison respira fundo. Ele tenta lembrar qualquer coisa que já viu em filmes, em vídeos, em qualquer referência. Ele segura o manche, ele puxa com cuidado, com medo de piorar. O avião reage, levemente, mas reage. A queda desacelera um pouco, mas ainda não é suficiente. Enquanto isso, a torre de controle percebe algo estranho, porque o avião que deveria estar estável em linha reta começa a perder a altitude, começa a mudar a trajetória. E isso tudo muito rapidamente. Os radares mostram um comportamento fora do padrão. E então chega a chamada, Mayday,
Uma palavra que carrega o peso do desespero. Do outro lado do rádio, controladores experientes, eles entram em ação. O controlador não sabe ainda o que está acontecendo, mas percebe que está acontecendo algo muito grave. Então é aí que ele ouve: eu não sei pilotar o avião. Imagine um negócio desse. O cara fica completamente extasiado, sem reação, mas não tem tempo para hesitar. Agora a missão é clara: ensinar ao homem comum, em tempo real, a pilotar um avião antes que ele caia no oceano. O controlador então respira fundo, ele precisa de calma, para ter que instruir o Harrison, que nesse momento a última coisa que precisa é de pânico. Ele precisa é de direção. Escuta, mantenha essas asas niveladas, segure firme, não puxe demais. E o Harrison vai tentando obedecer, fica todo suado, o coração tá disparando. E cada decisão que ele tomar numa circunstância dessa pode ser fatal, mas aos poucos algo muda. O caos começa a ser de certa forma controlado e a descida começa a ficar um pouco mais tranquila. Sim, claro, eles estão em perigo ainda, mas ainda tem uma chance. A torre começa a guiar cada passo, velocidade, altitude, direção. E tudo tem que ser muito preciso, tem que ser exato. Vire suavemente, curvas suaves, não faça movimentos bruscos. Porque um único erro pode fazer o avião entrar em espiral, e aí não tem volta. Enquanto isso, lá embaixo, o aeroporto começa a se preparar, O tráfego é interrompido, as pistas são liberadas e tudo vai se preparando, As equipes de emergência ficam ali próximas para atenderem, receberem eles assim que pousarem. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Esse incidente, ele é simplesmente histórico, sabe? É algo que nunca aconteceu antes. O Harrison está completamente focado, o medo está lá, mas a responsabilidade é maior. A vida dele, a vida do passageiro atrás, a vida do piloto. Tudo tá na mão dele. Ele vê a pista e diz a si mesmo: calma, você consegue, mantenha calma. A voz no rádio se torna quase como uma âncora. O avião começa a alinhar. A descida, ela tem que ser perfeita. Nem rápido demais, nem lento demais. Reduza, vá suavemente. Agora segura um pouco, segura um pouco. São segundos que vão virando a eternidade. Então, o toque. As rodas encostam, um impacto seco, forte, mas controlado. O avião corre pela pista, ainda é meio perigoso, tá tudo muito rápido, Mas pelo menos o avião está no chão. E então o avião para e vem aquele silêncio, Não o silêncio do medo, mas o silêncio do alívio, Daquela tensão absurda. Ele conseguiu pousar o avião sem nunca ter pilotado. A torre explode em alegria, em êxtase, em aplausos. Os controladores comemoram como se tivessem ganhado uma Copa do Mundo. O Harrison de repente consegue soltar o ar, sabe, como se tivesse preso dentro dele. Um homem comum que fez o impossível, ele salvou vidas. E naquele dia ficou provado algo que raramente a gente percebe. A gente talvez não possa estar preparado para muita coisa na vida. E muita coisa talvez a gente nem saiba como enfrentar. Você pode talvez nunca ter feito aquilo antes, mas de repente numa situação de tensão, no limite, sabe, em que a vida te coloca, ou você descobre que é capaz, ou você simplesmente desaparece. E o Harrison decidiu assumir essa responsabilidade. Ele decidiu enfrentar o seu medo. Ele topou descobrir e venceu. Pois é, se você gosta desse canal, não deixa aqui de se inscrever, não deixa de curtir, de comentar, de hypar, por favor, ajuda a gente hypando esse vídeo. E se você gosta de histórias como essa, assista também aqui um vídeo muito legal que fala sobre experiências de quase morte. Pessoas que partiram pro outro lado da vida, mas de repente voltaram para contar a história. Se você quer saber mais, clica nesse vídeo aqui e descubra. E que Deus abençoe você.